Esta é a rádio do Apostolado Nossa Senhora do Rosário de Lepanto. Aqui você obtém informações, estudos e temas católicos. Tudo sobre a nossa Santa Igreja. Nosso endereço é ansrlepanto.com.br. Vamos divulgar uma nota aqui, dando sequência à última que nós divulgamos na rádio, que diz assim: o que devemos pensar sobre a Fraternidade de São Pedro? Desde a introdução dos novos ritos sacramentais, Roma não havia permitido a nenhuma fraternidade ou congregação religiosa o uso exclusivo dos ritos antigos. Então, em 30 de junho de 1988, o arcebispo Dom Lefebvre consagrou 4 bispos para garantir a sobrevivência do sacerdócio e dos sacramentos tradicionais, e especialmente da missa tradicional em latim. De repente, no prazo de 2 dias, o Papa João Paulo II reconheceu a Ecclesia Dei, em 2 de julho de 1988, a legítima aspiração, ao tradicionalismo daqueles que não apoiassem a posição de Dom Lefebvre, e ofereceu dar a eles o que sempre houvera recusado ao arcebispo. Cerca de 10 padres da Fraternidade de São Pio X aceitaram essa, digamos assim, a boa vontade e se separaram para fundar a Fraternidade de São Pedro. A Fraternidade de São Pedro está fundamentada sobre princípios mais do que questionáveis pela seguinte razão. Primeiro, ela admite que a Igreja Conciliar tem o poder para desaparecer com a missa de todos os tempos, já que o Novus Ordo Missae não é outra forma dela. Concedê-la somente àqueles que aceitam as românticas orientações da mesma Igreja Conciliar na vida, crença e estruturas. Declarar não católicos aqueles que negam tal poder por palavra ou ação é uma interpretação de todos devem estar cientes que a adesão formal ao cisma de Dom Lefebvre diz que é uma grave ofensa, contra Deus e inflige pena de excomunhão. Isto foi dito pela Ecclesia Dei. Professar-se de certa maneira em comunhão com quem quer que se chame cristão e ainda assim declarar-se fora da comunhão com os católicos, cujo único crime é o de quererem permanecer católicos. O Vaticano II, por exemplo, na Lumen Gentium, na prática, os padres da fraternidade, tendo recorrido a um bispo do Novus Ordo, disposto a permitir os ritos tradicionais e dispostos a ordenar seus candidatos, são forçados a abandonar a luta contra a nova religião que está sendo instalada. Eles rejeitam o Novus Ordo Missae somente pelo fato de não ser sua espiritualidade e reivindicam a missa tradicional em latim, somente em virtude de seu carisma, reconhecido pelo Papa. Eles procuram estar em boa relação com os bispos locais e elogiando ao menor sinal de espírito católico e silenciando sobre seus desvios modernistas.
A menos, talvez, no caso de uma diocese onde eles não tenham esperanças de conseguirem algo. Ainda que por fazê-lo acabem incentivando esses bispos em seu caminho errado. E observe, por exemplo, a aceitação de todo o coração pela fraternidade do novo, né? O catecismo da Igreja Católica, a aceitação de professores do Novus Ordo em seus seminários e a aceitação dissimulada da ortodoxia do Vaticano II. Eles são, portanto, católicos conciliares e não católicos tradicionais. Sendo assim, assistir às suas missas significa aceitar o compromisso sobre o qual eles se baseiam. Aceitar a direção tomada pela Igreja Conciliar é a consequente destruição das práticas católicas. E aceitar em particular a solidez legal doutrinária da Novus Ordo Missae do Vaticano II. É por isso que um católico não deve assistir às suas missas. Esta nota foi fornecida e retirada e traduzida do site do Distrito dos Estados Unidos da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Para a reflexão dos fatos que decorreram no Concílio Vaticano II, o que está acontecendo na Igreja atualmente, nós temos aqui um exemplo. Em nossos estudos, todos os exercícios espirituais são importantes. Mas aqui, o que ficou gravado e marcado em nossa formação foi um exercício de Santo Antônio Maria Claret. E ficou gravado em nossas memórias daqueles que participaram, né? Que dizia que tínhamos que refletir sobre o constante ataque modernista na igreja e como devemos entender. E através desse exercício deu para entender, no qual eu vou aqui relatar o que o padre nos falou, assim. Ele disse: nossa perfeição é a obra de todas as obras. Sim. O crescimento no conhecimento do amor de Deus é a obra da nossa vida. É o sumo bem. E este bem corre um grave risco. Vocês sabem que os vícios capitais dão uma espécie de rótulo. Os pecados que eles produzem, então vocês identificam o vício pelo pecado. Isto é, que
pelo menos os padres detêm na confissão. Pelos pecados você sabe qual é o vício que está por detrás. Porque os pecados se escondem em altos vícios. Mas nós temos um problema com a soberba. Porque ela não se esconde nos males. Ela se esconde no bem. E a soberba não infecciona os males. A soberba infecciona e infecta o bem. Esse foi só um trecho do exercício. No término desse exercício, ele diz que a cruz, um objeto hoje de horror para a Igreja Católica. A cruz do Cristo crucificado, o cuspido, o escarrado, foi retirado de algumas igrejas. Fizeram questão de colocar o Cristo ressuscitado. E diz também que fizemos da igreja e do cristianismo um método agradável de se viver. As pessoas vão à igreja para se sentirem bem. As pessoas fizeram da igreja um método emocionante e sentimental de se viver. Bem, devemos refletir isto aqui, este tema, e a reflexão da nota que fizemos no início, para entendermos que não devemos seguir certos caminhos que não vão nos levar com certeza para a salvação. Muito obrigado e salve Maria.